vamos para a nossa aula de geografia, certo? Nós vamos continuar estudando os povos que deram início ao nosso processo, tá bom? Então, para isso, nós vamos abrir nosso livro de geografia na página 122, certo? Você vai pegar o seu livro de geografia e vai abrir na página 122. Página 122. Ok? Vamos continuar estudando a formação do nosso povo. Na aula passada nós vimos quem é o brasileiro, nós vimos a questão do Estado e da nação-Estado, né? Nós vimos a questão do povo, população, povoado, quem são pessoas, o que as pessoas formam no Estado, o que elas significam. E nós começamos a estudar sobre etnias, quando nós vimos os grupos que formaram o nosso povo. Nós vimos que as etnias iniciais do nosso povo eram as puras que chegaram até o continente, foram os indígenas que já estavam, foram os negros e o branco. E aí essas etnias elas começaram a miscigenar-se entre si, gerando aí o mulato, que é a miscigenação do branco com o negro, gerando aí o caboclo ou o mameluco, que é a miscigenação do branco com o índio, gerando o cafuso, que é a miscigenação do indígena com o negro. Nós vimos também que, com o passar do tempo, surgiu também na nosso continente as pessoas amarelas, os amarelos, né, a etnia amarela, na verdade, e que essa etnia amarela miscigenando com os mestiços, gerava ali o Ainocô, tá bom? Então, vamos agora ver separado algumas dessas etnias, vamos estudar individualmente cada uma dessas etnias, e agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o indígena, tá bom? Página 123, 122 ainda, 122, indígena, tá? Então, várias organizações não governamentais indigenistas avaliam que em 1500, quando aqui chegaram os portugueses, encontraram no solo território ocupado por aproximadamente 6 milhões de indígenas, tá bom? Então, era muito indígena aqui no nosso território, tá bom? 6 milhões de indígenas, diferentemente dos 2 milhões que a FUNAI afirma, tá? Então, eram 6 milhões de indígenas, tinham 1.400 nações diferentes, então tinham 1.400 povos indígenas diferentes. Eram 6 milhões de indígenas espalhados, 1.400 povos diferentes e aproximadamente 1.300 línguas, tá bom? Aproximadamente 1.300 línguas. Esse aí era o povo indígena quando as pessoas chegaram, ok? Pode perguntar. Maria, pode escrever aí a sua pergunta que a gente... Se eu souber, eu lhe respondo, tá bom? Pode digitar aí que enquanto eu estiver falando aqui, eu vou vendo seu questionamento. Os portugueses se maravilharam com os nativos que revelaram uma diversidade cultural atordoante. Eram, certamente, hábitos muito estranhos a um português, dado a riqueza de crenças, costumes, hábitos, alimentos, vestimentos, organização social e mitos e arquitetura. Então, os portugueses eles eram muito refinados, eles eram muito educados, eram cheios de cultura, cheios de costumes. E aí eles chegaram com... Eu te respondo já, Maria. E aí eles chegaram e viram aquele povo indígena também com costumes, também com cultura. Eles pensavam que ia chegar aqui e iam pegar brutos, iam pegar animais, pessoas parecidas com animais, ou então animais parecidos com pessoas. Mas quando eles chegaram aqui, eles viram danças, eles viram uma organização social, eles viram costumes, eles viram certos tipos de vestimentas, um colar, um brinco, eles viram
detalhes que faziam diferença entre uma tribo e outra, entre um povo e outro. Então, eles viram uma cultura diversificada e eles ficaram abismados como os indígenas tinham desenvolvido aquilo ali, como que os indígenas aprenderam, como que eles organizaram essas informações, como que eles seguiam essas informações ao ponto dessas informações se transformarem em cultura, como que eles sabiam que todo dia tal tinha que fazer festa, como que eles faziam a festa na fogueira, como que organizava quem dançava primeiro, quem não dançava. Então, tudo isso era extremamente organizado pelos índios e isso assombrou os portugueses quando os portugueses chegaram e viram o quanto organizado e o quanto cultura aquele povo tinha, tá bom? Não sei, Maria, a proporção entre mulheres, homens e crianças nos índios, né? Não sei, eu sei que tinha um bocado de tudinho. Tinha muita gente de tudinho, que era 6 milhões, né? Então, põe menino nisso aí, põe mulheres nisso aí, põe homens nisso aí, né? Então, a proporção, eu não consigo te informar, tá bom? Não consigo, não. Vamos seguir. Então, os portugueses estavam maravilhados, né? Estavam ali abismados com o que estavam vendo, com aquela cultura toda. Então, segundo a FUNAI, existem aproximadamente 900 mil nativos que vivem distribuídos em 586 áreas indígenas, perfazendo uma área total aproximada de 101,2 milhões de hectares. Então, vamos fazer a comparação. Quando os brancos, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram cerca de 6 milhões de índios. Agora, segundo a FUNAI, existem 900 mil, tá bom? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram 1.400 nações, certo? 1.400 nações. Agora, a FUNAI calcula 586 áreas indígenas. Dessas 586 áreas indígenas, 227 etnias. Olha como eles foram destruídos e como sumiram do mapa muitos índios, como sumiram na história muitos índios. Eram 1.400 nações. Podemos dizer que eram 1.400 etnias, 1.400 grupos de índios. Agora, nós temos 227. Okay? 227. Lembra quantas línguas eram? Eram 1.300 línguas. Era 1.300 quando eles chegaram. Agora só tem 180 línguas. Até as línguas foram sumindo. As línguas foram sumindo, os indígenas foram sumindo, os grupos foram sumindo na história, foram sendo exterminados, foram sendo assassinados, morreram por sair da sua terra. Então, desde o início da colonização portuguesa, desde o início da colonização do nosso país, é um povo que é massacrado, certo? E você vê nos números o tamanho, a proporção desse massacre. A proporção desse massacre, de 6 milhões de pessoas para 900 mil, certo? De 1.400 grupos para 227. De 1.300 línguas para 180 línguas. Certo? Então, isso são dados de 2010. Provavelmente isso aqui já esteja bem menos do que nós estamos relatando agora. Tá bom? Então, o branco. Certo? Vamos ver um pouquinho sobre o branco. Aqui no Brasil, no mapa, né, na página 123, dá uma olhada na tua página 123 aí, você vê o mapa do Brasil, com os seus estados aí destacados, e os povos, certo? Indígenas que habitam em determinadas regiões. Tá bom? Você vê aí que no nosso Ceará, nós não temos uma população tão marcante de povos indígenas ao ponto de se destacar no mapa, tá bom? Mais pertinho da gente, ali no Rio Grande do Norte, tem os potiguaras, que é mais ou menos uns 4 mil indígenas, certo? Aí para o lado de Pernambuco, certo? E aí vai descendo no Nordeste, tem alguns. Para o lado do Norte, nós chegamos em Maranhão com os Guajajaras, certo? E aí você vê no Brasil inteiro espalhado aí os povos indígenas e onde mais ou menos aproximadamente eles estão, segundo o censo do IBGE, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho dos brancos. Branco. Entre os grupos culturais brancos que compõem a população brasileira, predominam os de origem europeia, principalmente os. Então, a etnia
branco, ela também vem de cruzamentos de etnias. Então, todas as etnias, elas acabam surgindo de cruzamentos. Tá? Chegou ao nosso país, chegou ao nosso território, o branco. Mas o branco, ele não é uma raça pura, que nem Hitler achava que era, certo? Ele não é uma raça híbrida, certo? O branco, ele vem de cruzamento, certo? E o branco que chegou no nosso território, ele vem principalmente da Europa. E olha os cruzamentos que geraram o branco do nosso território, certo? Principalmente os atlanto-mediterrâneos. Esses atlanto-mediterrâneos, eles são povos portugueses, italianos e espanhóis, certo? Esses três aí formam os atlantos mediterrâneos. Tem os germanos, que são os alemães e os holandeses, tem os eslavos, que são poloneses e russos, e asiáticos do Oriente Médio, que são turcos, árabes, judeus e libaneses. Então, todos esses aí, esses povos misturados, eles formam a etnia branco, certo? E aí essa etnia chegou ao nosso país. E se encontrou com a etnia que já tinha aqui, que era o indígena, tá bom? Então, o indígena nós já tínhamos no nosso país, foram encontrados aproximadamente 6 milhões, quando o branco chegou, e a etnia branca veio da mistura dos atlanto-mediterrâneos, germanos, eslavos e os asiáticos do Oriente Médio, tá certo? E os primeiros a chegar foram os portugueses, lá no século XVI, né? Pedro Álvares Cabral, chegando ali com a sua turma. Então, os primeiros a chegar foram os portugueses. Até a chegada da família real no século XIX, apenas esses grupos de humanos brancos haviam entrado em terras brasileiras, salvo raras exceções. Então, um grupo grande, certo, de pessoas, grupo grande de brancos. Depois da descoberta, só veio aparecer um novo grupo, só foram aparecer uma nova etnia, um novo cruzamento étnico que gerou os brancos, com a chegada da família real, mas isso só no século XIX. Então, do século XVI ao século XIX, o cruzamento ele era basicamente entre branco português e o indígena, tá bom? Ok? E o africano que nós vamos já ver, tá? Então, o branco português ficou aqui como sendo a etnia branca, certo? Do século XVI até o século XIX. No século XIX vieram outros brancos, certo? Que foi, com o incentivo à imigração a partir do século XIX, outros grupamentos brancos europeus passaram a entrar em território nacional brasileiro. Nesse momento, houve uma predominância do grego, italiano, seguindo pelos alemães. A maior concentração ocorre nas regiões sudeste e sul. Os maiores percentuais de brancos no total da população estão nos estados da região sul, certo? Região sul. Não, cara, eu já dei aula, eu tenho uma amizade com o Isaías aí desde 2005. Então, desde 2005 que a gente anda aí sempre ajudando a ele quando ele precisa. Então, não é de agora, não. Pergunte aos outros alunos aí que você vai lembrar. Eles vão lembrar você, tá? Então, a maior concentração está no Rio Grande do Sul. Aí você me pergunta, por que, professor, que a maior concentração da etnia branco está no sul do país? Porque eles são europeus. Eles são europeus, e nós sabemos muito bem que a Europa está acima da linha do Equador, que a Europa está em uma região não tão quente. Então, quando eles chegaram no nosso país, eles procuraram regiões procuraram regiões menos quentes, e acabaram chegando no sul e no sudeste do nosso país. Por isso, a maior concentração dessa etnia está ali, por conta da busca por um local mais adaptado, ou então parecido com o clima que eles tinham na sua terra natal, certo? Por isso que a concentração é bem mais lá embaixo. E agora o africano, certo? Nós vimos o indígena, nós vimos o branco, e agora o africano. A presença do negro no Brasil data da primeira metade do século XVI, certo? Lembra lá que eu falei que do século XVI até o século XIX os cruzamentos eram entre
branco, o português, o indígena e o africano. Então, agora nós vamos falar do africano. Então, no século XVI, quando os brancos portugueses chegaram, os negros também, né, os africanos também chegaram, certo? E aí nós vamos entender como que os africanos chegaram aqui e qual o motivo trouxe esses africanos até o nosso território, tá bom? Então, olha aí. Trata-se de uma migração forçada, cuja explicação está nos lucros gerados pelo tráfico negreiro, para suprir a necessidade de mão de obra que trabalharia na monocultura da cana-de-açúcar, ora iniciada no Brasil. Os portugueses chegaram no Brasil, começaram a trabalhar com a cultura da cana-de-açúcar no território. Eles tentaram fazer com que os índios trabalhassem nessa cultura, só que os índios eles não têm em si a cultura de trabalhar de maneira forçada por tanto tempo, porque o indígena ele vai na natureza, busca aquilo que ele precisa, e ele não precisa retirar mais nada da natureza naquele dia, porque no outro dia as coisas vão estar lá para ele tirar novamente. Então ele tem a cultura de pegar da natureza aquilo que ele precisa para aquele dia. Essa é a cultura indígena. Mas os portugueses queriam que eles trabalhassem demais. Então, muitos índios resistiam e por conta disso eles eram assassinados. Muitos indígenas até tentavam trabalhar porque estavam sendo forçados, mas não conseguiam, morriam, certo? De tanto esforço. Outros fugiam para o interior do Brasil para não serem escravizados. Os portugueses se viram de mãos atadas, precisando de mão de obra para poder trabalhar com a cana-de-açúcar. Então, eles começaram a investir, né? Começaram a se envolver com o tráfico negreiro, que era trazer negros africanos forçados para o Brasil, para que eles pudessem trabalhar com a produção de cana-de-açúcar. Então, os negros, eles não viam porque queriam. O Brasil, cara, vamos para lá, que lá é legal, não tem quase ninguém lá, tem muito índio lá, vamos nos envolver, vamos fazer amizade, vamos visitar. Não. Eles eram forçados, eles eram comprados na África, eram colocados em um navio de maneira muito... de modos muito precários, eles chegavam até o nosso país. Tanto é que muitos morriam na viagem, né, por conta da situação higiênica ruim, por conta de várias outras coisas que no próprio navio causavam a morte desses negros. Mas muitos dos africanos chegaram ao nosso país e chegaram para trabalhar. Então, desde o ciclo da cana-de-açúcar, do século XVI até o século XVII, até o início do ciclo do café, que foi no século XIX, passando pela mineração no século XVIII, o negro representou a principal força de trabalho no país. Então, cana-de-açúcar no século XVI, mineração no século XVII, cana-de-açúcar no século XVI, café no século XIX, a mineração no século XVIII, o negro sempre esteve trabalhando. Certo? Então, os portugueses trabalharam com cana-de-açúcar, quem trabalhava? Os africanos. Com mineração, os africanos. Com o café, os africanos. Então, eles tinham os africanos aqui no país como a principal mão de obra para qualquer empreitada que fosse ter nessa nova colônia, tá bom? Nova não, que já faziam 3 séculos, né? Mas nessa colônia, tá bom? O Brasil recebeu de 3,5 a 4 milhões de negros. Então, vieram muitos negros para trabalhar aqui. Certo também que muitos morriam, né? Porque o trabalho era forçado demais, outros envelheciam, não precisavam, não estavam mais dando conta, outros fugiam. Então, navios e navios negreiros chegavam trazendo mais africanos para trabalhar no nosso país, ok? E parte representada as etnias africanas que vieram, tá bom? Agora nós vamos ver as etnias, porque o negro também é uma miscigenação étnica. O branco, você viu que o branco é uma miscigenação étnica, o indígena, puro daqui, e o africano, uma miscigenação também étnica, certo? Que miscigenação foi essa? Representado pelos sudanenses, provenientes da África Ocidental, lá da Guiné, da Costa do Marfim, da Nigéria, pelos brantos, que são a Angola, o congolês e Contra Costa,
proveniente da Angola, Congo, Moçambique, além de grupos islamizados, como os neo-sudanenses. Até que a abolição chegasse, o negro insurgiu-se de diversas formas ao cativeiro e aos maus tratos, como mostra a imagem acima, certo? Então, os negros, eles sofreram muito até a abolição. Eram a principal mão de obra, era para ser valorizado, né, por conta disso, mas não, eles eram tratados como animais, e se nós formos falar sobre isso, nós vamos decorrer todo o resto da nossa aula. E agora vamos ver um pouco sobre o negro africano e a desigualdade, certo? Na página 125. Olha a página 125 aí. Negro africano e a desigualdade. Quando a abolição do trabalho escravo dos negros foi alcançada, o afro-brasileiro foi jogado à própria sorte, visto que não houve preparação para que este ganhasse tão pretendida liberdade. O que aconteceu? Vamos entender isso aqui. O que aconteceu? Os negros africanos, eles eram escravos. Desde que eles chegaram, muitos nasceram no Brasil escravos. Filhos de escravos nasceram já escravos. Então, a única coisa que eles sabiam fazer era serem escravos. De uma hora para outra, esses escravos foram libertos. E o que aconteceu? Eles caíram no mundão sem saber o que fazer. Eles caíram no mundão perdido, foram abandonados nas ruas como animais que não poderiam ter mais donos. Foram abandonados na rua como animais perdidos, certo? Então, muitas mulheres acabaram fazendo o que não devia para se alimentar. Muitos homens também, muitos roubos, muitos assaltos, muitos ataques a brancos. Inclusive, até houve a questão de retomar a escravidão por conta disso, mas tudo isso foi uma reação por eles não saberem o que fazer. Certo? Eles só sabiam ser escravos, eles só sabiam servir ao seu senhor. De uma hora para outra, eles não tinham mais senhores. Muitos deles voltavam para os seus senhores pedindo para servi-lo por comida. Certo? Muitos voltavam pedindo para continuar na senzala, ali trabalhando, por comida e por um lugar para dormir. Tá bom? Então, eles passaram por um mau bocado. Página 126. Estamos agora na 126, tá bom? É porque o professor não fica só lendo, porque se fosse só para ler, você lia na sua casa e pronto, né? Então, o professor ele procura dinamizar, a gente procura conversar um pouco sobre o nosso contexto, e aí você vai caminhando no texto, no decorrer do nosso bate-papo, no decorrer da nossa conversa, você vai caminhando aí no texto. Então, nesses nossos passos da conversa sobre o negro, e agora sobre o afro-brasileiro, que foi jogado à míngua, foi jogado nas calçadas como animais, nós estamos na página 126, tá? 126. A desigualdade racial continua no Brasil por longos e longos anos. Os brancos recebendo salários mais altos e estudando mais que os negros, certo? Até um tempo atrás, na realidade de vocês, não. Vocês têm aí 12 anos, se tiver alguém que tem muito, tem 15 anos, então, até essa realidade não, mas há 20, 30 anos atrás, os negros, eles eram muito ainda colocados para o canto, principalmente essa questão de salário, certo? Essa questão do estudo, certo? As vagas nas faculdades. A região sudeste, onde a situação é mais alarmante. O rendimento recebido pelo branco corresponde ao dobro dos pagos aos negros. Então, na região sudeste, um branco, duas pessoas vão trabalhar. Imagina você, duas pessoas trabalhando, fazendo a mesma coisa. Duas pessoas trabalhando, fazendo a mesma coisa o dia todo. Colocando a mesma quantidade, vamos colocar aqui uma função, para a gente ficar mais... Trabalha numa fábrica. Eles colocam a mesma quantidade de botões na roupa. O branco coloca a mesma quantidade de botão na roupa e o negro coloca a mesma quantidade, e o afro-brasileiro coloca a mesma quantidade de botão na roupa. Então, o afro-brasileiro passa 6 horas trabalhando,
o branco passa 6 horas trabalhando. Só que o afro-brasileiro recebe R$ 50 e o branco recebe R$ 100. É mais ou menos assim. O branco estava recebendo o dobro do afro-brasileiro por conta da cor. Discriminação, certo? Justamente por causa da discriminação. Então, o afro-brasileiro ele recebia a metade do que o branco recebia por conta da sua cor, certo? E a melhor diferença, a menor diferença ela é observada na região sul, onde a população branca ganha 70% mais que aqueles que autodeclaram-se negros. Então, a gente estava falando do Sudeste, né? Do Sudeste, onde o branco põe a mesma quantidade de botão, onde o branco trabalha as mesmas horas e o branco ganha 2 vezes aquilo que o afro-brasileiro ganha, né? Que se define como negro. Na região sul, é um pouquinho mais diferente, certo? Na região sul, o branco trabalha o mesmo, trabalha 6 horas. O afro-brasileiro trabalha 6 horas. O branco põe 50 botões. O afro-brasileiro põe 50 botões. Eles fazem a mesma coisa pelo mesmo período de tempo. E aí, para você ter uma ideia, vamos supor que o branco ganhe R$ 100 e o afro-brasileiro vai ganhar R$ 30. Certo? O branco ele chega a ganhar 70% a mais do que aquela pessoa que assume, que diz ser negra. Então, é uma realidade grotesca, é algo infeliz, certo? E é algo explícito para qualquer um ver, certo? Para qualquer um ver, ok? Isso acontece, mas não nessas proporções. Hoje em dia, em determinados lugares, você ainda vê preconceito para com os negros, para você ter uma ideia, na sua própria cidade, pense aí na sua cidade, como isso bate a nossa porta e nós não percebemos, na sua própria cidade. Quando você entra em uma loja, que as vendedoras lhe atendem na loja, a maioria é negra ou a maioria é branca? Ou existe pelo menos algum afro-brasileiro ali na porta para lhe receber? Geralmente são. Quando você vai... As empresas que vendem produto de beleza, você tira a Avon, Jequiti, você pega o que você quiser pegar aí, certo? Quando você entra nessas lojas, quem que lhe atende, certo? Uma negra muito bonita, maquiada, ou uma branquinha ali, bem arrumadinha com a maquiagem. Então, você percebe, na nossa própria realidade, que ainda existe algo desse tipo, tá bom? Ainda existe algo desse tipo. Ainda existe algo meio assim. Não é como era antes, mas ainda existe, certo? Ainda existe. E nós temos que lutar contra isso. Você está andando na rua e você tem uma criança andando na rua. Olha a situação. E eu vou dar como exemplo para nós vermos como isso precisa mudar. E como nós precisamos mudar, nossa mentalidade precisa mudar. Você está brincando com um colega seu na rua, suas mães estão vendo você brincar, certo? E aí vocês estão brincando e vocês, de uma hora para outra, vocês se aproximam de um grupo de pessoas brancas, um grupo de jovens brancos. Vocês estão brincando ali, aí brincando com carrinho, brincando com skate, ou então com alguma coisa, vocês se aproximam daquele grupo de brancos, vocês ficam brincando ali perto daquele grupo de brancos ali na praça, mesmo que eles estejam naquela parte mais escura, as mães de vocês, os pais, né, de vocês não, mas os pais dessas pessoas, né, não vamos falar de pessoas específicas, alguns pais não vão olhar e não dizer nada. Estão brincando, tá ali, tá perto daquele pessoal ali e tal, não tem problema nenhum. Só que tem pais, certo? Tem pais que se ver os seus filhos, enquanto eles estão brincando, se aproximar de um grupo de negros, ele fica logo com medo. Ele presta mais atenção, certo? Ele fica atento, porque o filhinho dele, ou porque a filhinha dele está se aproximando de um grupo de negros. Olha, eles estão ali perto daqueles negros ali, ó. Presta atenção nele aí, certo? Então, ainda tem na mentalidade do brasileiro esse preconceito. Nós temos que quebrar isso. Você tem que quebrar isso, certo? Você está aprendendo para quebrar, você está aprendendo para fazer diferente.
Nós estamos aprendendo para olharmos uns para os outros de maneira diferente. Olha que eu estou falando de preconceito de cor, certo? De cor. Imagina os vários outros tipos de preconceitos que existem, certo? Quem nunca deixou de brincar com o coleguinha da sala porque o coleguinha é um pouco mais gordo? O coleguinha é gordinho, porque a coleguinha é gordinha. Quem não brincou com ela por causa disso? Isso é preconceito, isso é crime, isso é feio, isso é horrível, isso é deprimente. É deprimente isso. Isso faz a pessoa ser uma pessoa que brinca com outra pessoa porque ela é gorda ou porque ela é de cor, ela se diminui, ela é menos que uma pessoa, certo? Então, a gente não pode fazer isso. Você não pode fazer isso na sua sala, entre os seus colegas, tá bom? Então, não pode haver isso entre nós. Porque nós aprendemos aqui o quanto pessoas como nós sofreram por causa de gente que achava que era melhor do que ela só por causa da cor. O quanto pessoas até hoje ainda sofrem por causa de pessoas que acham que são melhores só por causa da cor. Mas nós não somos melhores, nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Somos igualmente diferentes e diferentemente iguais. Então não caia nessa onda de discriminar, não, porque isso é feio. Além do mais que isso é crime. Tá bom? Você pode não ser punido judicialmente por conta disso, mas com certeza moralmente você será punido. Tá bom? Vamos seguir. Deixa eu ver aqui. Os dois ladrões estão na moto, um é branco e o outro é preto. Quem é? Uhum. Os dois são ladrões, tá bom? Os dois são ladrões. Todos os dois têm que ser presos. Seguindo. Discriminação racial. A gente acabou de falar sobre isso, né? Mas deixa eu ler aqui para nós. É o ato de apartar, separar, segregar pessoas de origens ou raças diferentes. Parte do princípio de que existe uma raça inferior à outra. No Brasil, a Constituição não permite que nenhum cidadão seja preterido em virtude de sua cor, sexo, religião, orientação sexual ou condição social. Isso faz com que as pessoas discriminação ocorra de forma velada, sem se mostrar claramente. Então, não pode, certo? Não pode. Você não pode deixar de brincar com o coleguinha porque o brinquedo dele é brinquedo de pobre e o seu é brinquedo de rico. Você não pode deixar de fazer amizade com os seus colegas de sala por causa da cor, não, nem por causa da condição financeira, certo? Ah, professor, mas existem as tribos, existem os grupinhos que gostam de videogames. Sim, existem as tribos, sim. Quando nós percebemos, quando vocês vão para o recreio, que existem as turminhas. Existe a turminha que gosta do futebol, existe a turminha que gosta de falar de série, existe a turminha que gosta de redes sociais, existem as turminhas, mas essas turminhas, elas têm que ser amigas entre si. Não é porque a pessoa gosta de rede social que você não vai ser amiga dela. Certo? Não é porque aquele cara gosta de futebol que agora você não vai ser amigo dele. Ah, não é porque aquele cara não sabe jogar que ele não pode entrar na nossa turma. Certo? Então, não pode haver isso. Não pode haver discriminação de maneira nenhuma, mesmo que existam as turminhas, tá bom? Porque as turminhas, com certeza, elas vão se formar, porque são pessoas que têm interesses em comuns. Certo? Então, nada de discriminação. Mesmo com a sua turminha. Ah, professor, mas é porque aquela menina ela não se encaixa na nossa turma, porque sempre que a gente vai falar de série, ela não sabe nem do que a gente está falando. Tudo bem, mas isso não é motivo para você nunca falar com ela. Certo? Isso não é motivo para você nunca falar com ela. Entendeu? Então, não é motivo para você discriminar. Com certeza, a própria pessoa, quando ela entrar nessa turminha, ela vai perceber que aquele lugar ali não é um lugarzinho legal para ela, porque ela não entende o teor da conversa entre aquele grupo, mas ela vai saber que ela é bem-vinda. Então, se ela quiser se enturmar, ela vai assistir séries, ela vai ouvir quais são as séries que as pessoas estão assistindo, ela vai assistir para, em outra oportunidade, ela chegar e comentar, ela chegar e se enturmar. Então, a sua turminha, ela tem que mostrar para qualquer um que qualquer um é bem-vindo, contanto que qualquer um tem os mesmos interesses que os seus. Certo? Nada de discriminação. Nada de discriminação. Igual grupos de WhatsApp. Ah, porque nesses dias eu vi, na hora do intervalo, eu ouvi uma das meninas dizer, não, porque eu sou administradora e só entra quem eu quero. Certo? Não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. Se nós temos que filtrar, temos que ter cuidado com quem vai entrar nos nossos grupos, temos, mas da nossa sala de aula, porque ela estava falando isso
na turminha da sala de aula. Ela não queria colocar um coleguinha dentro do grupo, certo? Por quê? Não é colega da sala de aula, todo dia vocês se veem, todo dia vocês se falam agora pela internet. Já que vocês não se veem, por que esse colega não pode entrar no grupo? Por que você não pode colocar esse colega? Então, não tem que haver isso entre vocês. Vocês se veem, você vê os seus colegas de sala mais do que você vê os seus colegas fora da sala. Todos os dias, 5 horas com eles. Tá bom? Então você vê eles mais do que alguns primos seus. Tem primo que você só vê no final de semana, tem primo que você só vê nas férias. E os seus colegas de sala você vê todos os dias. Você não está vendo agora, na época da pandemia, mas está entrando em contato com eles online. Então, por que haver discriminação entre os colegas? Se todos os dias vocês estão se vendo, então tem que ser um grupo unido, tem que ser um grupo fechado, um grupo formado, tá bom? Fechado, eu digo, unido, não para que ninguém possa entrar, mas unido cada vez mais, nada de discriminação, certo? A diversidade ética no Brasil e a questão racial fala justamente sobre isso, sobre a questão da discriminação, e que isso tem que acabar. Para casa, você vai ficar com página 127, certo? Até a página 132, tá bom? Da página 127 à página 132. Deixa eu colocar aqui para você. Mas eu vou colocar no Google Sala de Aula também, tá? Vou colocar aqui para você fixar e no Google Sala de Aula, depois das aulas, eu coloco também. Agora não, porque eu vou já dar outra aula. Mas assim que terminar todas as aulas, eu vou lá e ponho. Né? Pronto, tá aí, ó. Deixa eu só encerrar nossa aula, senão eu vou deixar o recreio de vocês gravando.